Irmãos e irmãs, pastores e pastoras, mais uma vez estamos aqui invadindo a sua privacidade com mais um dessas reflexões, raízes e asas. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pensaram nisso? Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mais uma vez, sou levado a pensar, para termos uma espiritualidade sadia, se faz necessário a permanência em Cristo. Precisamos estar enraizado nele. Mas a pergunta não é como, não é por quê ou que, mas é como. Como podemos permanecer em Cristo? Essa é a pergunta que temos que fazer, porque ela vai além, de fato, de um nosso raciocínio. Porque se nós estivermos enraizados neles e permanecermos nele, receberemos dele o que é necessário. E daí o fruto será mera consequência. E ele diz que nós produziremos muito fruto. Então, gostaria de pensar com vocês uma coisa. E eu quero deixar claro que eu não desejo aqui que vocês pensem que eu estou fazendo uma crítica, mas sim quero fazer uma observação. Me parece que o relacionamento com Deus nas igrejas históricas, infelizmente, tem sido tratada principalmente como uma jornada de entrega intelectual. Somos apresentados a um conjunto de afirmações de verdades espirituais. Tudo que nos envolve tem sido, me parece que em nossas igrejas, um apelo cognitivo. Está baseado no conhecimento apenas. E o conhecimento sobre Deus, há pouco tempo atrás, falando em um local com 30 pastores, e quando eu fiz essa afirmação, alguém levantou uma crítica. E eu disse a eles, isso era no meio presbiteriano, né? Eu disse, olha, se conhecimento bíblico, teológico, doutrinário, transformasse vidas, a nossa igreja era para ser a maior igreja do Brasil. E se conhecimento bíblico, doutrinário, teológico, trouxesse ou contribuísse para um relacionamento íntimo com Deus, nós não tínhamos pastores e líderes envolvidos em pecados. É tão interessante que após a minha resposta e depois de terminar a minha palestra, alguém me procurou e disse, olha, um daqueles pastores que te questionou, ele está sendo agora disciplinado no presbitério exatamente por adultério. Então é muito interessante nós pensarmos nisso. Você parou para pensar que nossos sermões, ou melhor, a maior parte dos nossos sermões apresentados aos domingos, nos cultos, são voltados para o cognitivo, são um apelo cognitivo? Que o nosso departamento de ensino em nossas igrejas tem como objetivo ensinar as pessoas a respeito das Escrituras Sagradas? Isso é importante, eu não estou dizendo que não é importante, não estou dizendo que isso não tem o seu valor, mas o que eu quero dizer é que o conhecimento por si só não transforma a vida. Como resultado disso, então, uma boa parte de nossos membros, ou de membros de nossas igrejas, não desenvolve um relacionamento com Deus e suas vidas, consequentemente, não são transformadas. Vidas são formatadas pelos conceitos
que regem o mundo. Muitas vezes não há muita diferença nisso. Ou seja, não conhecem o reino de Deus e nem são parecidos com Jesus. Se quisermos que eles criem raízes e adquiram asas, se faz necessário uma mudança de rota, uma mudança de vida, uma mudança de paradigmas. Precisamos ser honestos em dizer que o modelo que temos não é capaz de produzir líderes seguidores parecidos com Jesus Cristo. A maioria de nossos líderes pensam que o caminho para a transformação é participar de várias classes, de vários programas de formação espiritual ou participar ativamente dos cultos semanalmente. Eles podem ser ferramentas úteis, mas completá-los não é a garantia de que estamos perto da transformação. A Bíblia é uma forma vital de crescimento, mas estudos bíblicos muito profundos às vezes abafam o crescimento ou relacionamento com Deus. Estamos para conquistar, não para mudar. Escavamos a Bíblia para aperfeiçoar o nosso conhecimento sobre o conteúdo e o significado, não para nos aperfeiçoarmos. Precisamos ser constantemente lembrados de que a formação espiritual que nos leva a aprofundar as raízes espirituais não tem a ver com adquirir mais informação, e sim com a transformação. O Espírito Santo é, obviamente, o agente primário da transformação espiritual. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Ele pode fazer o que quer em uma pessoa através de uma variedade de formas. Ele está encarregado desse processo, pois ele foi enviado por Jesus para habitar em nós, para estar conosco e para nos lembrar tudo o que Jesus nos ensinou. Ele faz a transformação acontecer no dia a dia em nosso relacionamento com o Pai. Mas ele não vai passar por cima de nós para que isso aconteça. Nós precisamos querer, precisamos desejar, precisamos buscar, precisamos procurar a Deus, a fim de que o Espírito transforme as nossas vidas. Nossa vontade deve ser querer ter o caráter de Cristo, querer ser parecido com Jesus. Temos que nos esforçar para visualizar a nova vida que Jesus tem para nós. Queridos, eu posso dizer para você o que me intriga quando leio o relato de João sobre o encontro do Cristo ressurreto com os discípulos lá naquela praia. Depois de haver comido com eles, ele vira para Pedro e faz 3 perguntas. É interessante que ele não pergunta a Pedro se ele tinha entendido, se ele tinha compreendido as doutrinas ensinadas durante aqueles 3 anos de caminhada. Ele não pergunta a Pedro se Pedro era capaz agora de repetir uma teologia correta, um conhecimento das Escrituras. Mas o que me intriga é que ele pergunta para Pedro se Pedro o amava. Queria que Pedro entendesse de fato que o reino de Deus está mais voltado ao coração do que à mente. Amar é algo do coração, não é da mente. As raízes precisam alcançar os lugares mais profundos do nosso ser. Um resgate de uma espiritualidade bíblica precisa repensar nossos conceitos à luz da palavra de Deus. Precisamos questionar se o que cremos em nossas mentes tem sido uma realidade em nosso coração e se tem transformado nosso estilo de vida. Aquilo que cremos, de fato, é o objetivo da nossa paixão, do nosso amor?
Uma espiritualidade bíblica leva as pessoas a aprender com Jesus, a viver no reino de Deus e a confiar nele tudo, não apenas em relação ao problema do pecado. Precisamos aprender como viver a vida que deseja e para a qual foram feitos sob o gracioso, amável, bondoso reinado e governo de Deus. Precisamos aprender a dar as costas para si mesmo e levar seu reino pessoal para o reino de Deus. Precisamos aprender a deixar que Ele dirija as nossas vidas, que Ele seja o Senhor das nossas vidas, que o nosso pensar, o nosso agir e o nosso falar seja moldado pelos princípios do reino de Deus. E conforme reorganizam suas vidas baseadas em Cristo, Ele gradualmente transforma o seu ser interior em sua semelhança. Eles realmente se tornam mais parecidos com Jesus. Eles não lhe obedecem porque têm que obedecer ou porque entenderam cognitivamente. A obediência flui de nosso coração que Deus moldou dentro de cada um de nós. Então, essa é a realidade. Para o resgate de uma espiritualidade bíblica, primeiro precisamos entender que a transformação acontece nos detalhes específicos de nosso coração e da nossa vida. Para muitos, um dos primeiros obstáculos a vencer é o tamanho real da montanha da formação espiritual. É assombroso quando me deparo o que precisa ser mudado em minha vida. Jesus morreu por meus pecados. E menos escandaloso do que Jesus morrer por minha ira descontrolada, que machuca severamente as pessoas que eu amo profundamente. Sou um pecador. É mais fácil de admitir do que sou lascivo. O ser pecador é mais fácil de admitir do que ser lascivo. A transformação real acontece nos detalhes não atrativos de nossa vida. Em segundo lugar, para o resgate de uma espiritualidade bíblica, preciso admitir que para moldar nosso coração, preciso ter uma atitude contraintuitiva. Ao começarmos a considerar os detalhes da nossa vida que precisamos de transformação, percebemos o quanto nossas reações são automáticas. Não precisamos de esforço para ficar bravos, irados, raivosos. Nossa raiva surge com muita facilidade. Em terceiro lugar, para resgatar uma espiritualidade bíblica, preciso aceitar que a identidade geralmente é uma questão central no processo da formação espiritual. Nossas questões e condições têm uma forma de atingir nossa identidade e se tornar parte de quem somos. Fomos ou formamos uma barreira que isola nosso lado escuro. É só olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos como hipócritas somos. Nós temos medo de que as pessoas conheçam-nos interiormente e saibam quem de fato somos. Quantos líderes das nossas igrejas escondem o que são dentro de casa, a maneira com que lida com suas esposas e seus esposos, como pais, como mães? Quanto muitos escondem o que fazem fora de casa, na sociedade onde vivem. Cristo, como Senhor, transforma-nos de dentro para fora. Não vamos ter medo nenhum de mostrar quem somos, porque de fato fomos transformados pelo Cristo que em nós habita. Aquele que de fato veio habitar em nós e para habitar em nós transformou todo o nosso ser. Uma espiritualidade verdadeiramente bíblica precisa resgatar o verdadeiro eu.
Aquela imagem que fora perdida no passado precisa ser resgatada por Cristo Jesus e assim seremos mais parecidos com Ele. Pense nisso. Asas e raízes, ou raízes e asas, têm tudo a ver com isso, com uma espiritualidade verdadeiramente bíblica e transformadora. Que Deus abençoe sua vida.